Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Estamos iniciando mais um programa Sala de Opinião. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós temos duas entrevistadas especiais, docentes e pesquisadoras da Faculdade Metropolitana. Muito bem-vinda, professora Domingas Luciene Souza e professora Jane Lúcia Souza. Bem-vindas ao programa Sala de Opinião. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando a respeito do curso, falando da pesquisa e dessa experiência na atuação docente. O prazer é todo meu, doutora Lucileide, por poder divulgar um pouco o nosso trabalho, nossa responsabilidade enquanto educadoras. E o curso de Pedagogia tem uma grande atuação social, presta relevantes serviços à população de Porto Velho. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa trajetória pessoal de cada um. O que levou, professora Domingas, você a escolher o curso de Pedagogia? A influência dos pais, na verdade, né? Pai docente, mãe docente, que foram grandes influências nessa caminhada, e eu tenho muito orgulho de também participar em alguns momentos da atuação deles em sala de aula. Eu penso que isso foi um grande fator de motivação para que eu esteja hoje na atuação docente. E ser educador é um grande privilégio, né, nesse país, que você tem a oportunidade de formar cidadãos para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, uma sociedade que pensa a dimensão do outro. Não é isso, professora Jane Lúcia? E também foram essas motivações que levou você a escolher o curso de Pedagogia. Ser uma pedagoga hoje com destaque profissional em Porto Velho, né? A minha trajetória também não foi diferente, né? Tive referência minha mãe, uma educadora, e excelentes profissionais também que fizeram parte do meu processo, da minha caminhada. Tive como mestre a professora Domingas. Olha que ótimo! Qual direcionou, orientou enquanto aluna e hoje enquanto colega de trabalho. Eu me sinto honrada em fazer parte, né, dessa experiência
e compartilhar experiências tanto na vida acadêmica quanto pesquisadora, e dizer que profissionais como a professora Domingas me incentivaram a buscar o novo, a ter um horizonte diferente, a querer buscar uma sociedade melhor. Que ótimo. E a professora Domingas foi sua professora em qual escola aqui de Porto Velho? Ela fez parte eu estudei no colégio, Escola Municipal Padre Chiquinho, e ela fez parte de alguns anos da minha vida acadêmica, né, enquanto estudante do ensino fundamental. Na graduação também eu tive a oportunidade de participar de uma oficina, qual ela ministrou, e contribuiu muito com a minha trajetória, com a minha escolha e com as minhas didáticas hoje em sala de aula, enquanto docente. Olha como valeu. E agora vocês se reencontram nesse espaço de excelência que é a docência no ensino superior. Domingas, professora, o que significa trabalhar na Faculdade Metropolitana num curso de grande expressão social, que é o curso de pedagogia em termos de atuação, colocando profissionais de excelência no mercado profissional? É gratificante poder participar da formação de muitos alunos. Nós já temos aí muitos alunos no mercado de trabalho, alunos cursando mestrado, alunos cursando uma especialização, pós-graduação. Isso é importante, poder participar de certa forma desse campo de experiência. É importante frisar que nós temos 6 meses somente para ficarmos em sala com aquela turma e são oportunidades únicas também. E dependendo do componente curricular que você vai trabalhar, é uma oportunidade tanto para o docente, porque nós temos que estudar também, não é só chegar em sala de aula achando que sabe tudo, porque na verdade nós precisamos também estudar. O fato de sermos docente não quer dizer que sabemos tudo, ou seja, é uma qualificação diária, buscar estudar, participar de eventos, formações, publicar. Nós temos essa responsabilidade também com a publicação. E publicar significa apresentar à sociedade nossas pesquisas. Então é importante isso, trazer a novidade sempre para os nossos alunos, porque o aluno percebendo que o professor também estuda, de certa forma, ele vai ter como uma referência. E ele vai ficar super motivado nessa carreira acadêmica de pesquisador, de docência. E falando em pesquisa, o programa tem como foco justamente mostrar a importância da pesquisa científica na Amazônia, divulgar conteúdo de qualidade. A professora Jane, ela faz mestrado. Vamos falar um pouco da sua pesquisa de mestrado, professora? Isso. A minha pesquisa de mestrado, ela é baseada na afetividade. Né? Partindo do princípio que a professora Domingas foi uma motivadora para eu poder estar aqui hoje, né? E eu acredito nesse papel social nosso enquanto educadoras, que nós precisamos motivar, incentivar os nossos alunos a ir buscar os seus sonhos. E somos agentes socializadores, sim, somos agentes de transformação. E baseado nessa motivação que nos envolve, né, que nos faz buscar, que nos faz querer ir além, né? Essa pesquisa, ela vem com um filho, que o filho é o projeto Eu Faço a Diferença, professora de educação infantil Eu Faço a Diferença, que é um projeto onde começou de forma muito tímida, uma reunião num café da manhã com algumas professoras da rede municipal, onde nós íamos fazer um piquenique na Estrada de Ferro e compartilhar algumas experiências em sala de aula. E sentimos a necessidade de compartilhar mais e mais as nossas experiências em salas de aula e valorizar esse profissional que muitas vezes é desacreditado, né, pela sociedade, né? E o professor de educação infantil, ele tem uma importância significativa, porque é a base para uma educação, uma vida acadêmica de sucesso. Isso mesmo, não é, professora Domingas? Precisa de todo esse contexto aí da afetividade, motivação, incentivar as crianças a buscarem sempre a realização dos seus sonhos. E esse projeto está indo longe, não é? Sim, e eu conto com a participação não só dos professores que já estão atuando, mas também com os acadêmicos que estão somando com esse projeto, que vem trazendo toda essa garra, toda essa força de vontade de querer fazer a diferença na educação.
E com a educação se consegue muito fazer a diferença, você já vê logo o resultado imediato. E a sua pesquisa, professora Domingas, você trabalhou também nesse contexto da educação infantil ou você participou e se adentrou em outros espaços do conhecimento? Como foi sua pesquisa? Quando eu estava no segundo período de pedagogia na Universidade Federal de Rondônia, eu ingressei em um grupo de pesquisa onde a temática estudada era a cultura amazônica na educação. Então, essa proposta de estudar a cultura amazônica foi algo assim encantador. Após concluir a graduação e a especialização, surgiu a possibilidade de fazer um mestrado. No meu caso, foi mestrado em Geografia, onde eu estudei a temática Mapas Mentais e Espaço Vivido. Então, o que nós fizemos? Conversei na época com o meu orientador, professor Dr. Nilson Santos, e nós trabalhamos a temática de mapas mentais em uma escola ribeirinha. Bom, nessa leitura realizada, nós tivemos acesso a alguns teóricos, inclusive um deles, o geógrafo Ifu Tuan, que trabalha a questão da topofilia, que é essa relação do indivíduo com o seu meio. E a afetividade que o homem mantém com o espaço, né? Já que nós estamos falando em afetividade, não é? E esse teórico, ele é interessante porque esse livro, inclusive, chamado de Topofilia, você tem a impressão que está lendo um livro de psicologia. Porque ele deixa isso bem claro nessa leitura, a questão do afeto. O afeto, ele faz com que você tenha essa relação com o seu meio. Então, foi interessante estudar essa temática dos mapas mentais, percebendo essa relação da criança com o seu meio. E mais interessante ainda foi fazer a pesquisa em um local que dentro de poucos dias estaria desaparecendo, que foi a Cachoeira de Teotônio. E aí eu acredito que trouxe essa valorização da cultura, né? Para esse sentido de pertencimento. Isso. E nós vamos para o intervalo agora e no próximo bloco nós vamos voltar a falar do significado do pertencimento através da pesquisa científica. Aguarde e não saia daí. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
Estamos de volta com o programa Sala de Opinião e trazendo duas convidadas ilustres, professora Domingas Luciene Souza e Jane Lúcia Souza. Parece que vocês são primas, né? Souza! E no último bloco nós falávamos sobre a questão da afetividade, do pertencimento. O que é pertencer a um local? O que é pertencer a uma comunidade? O que é valorizar essa parte cultural que nós temos uma cultura muito rica na Amazônia, cultura amazônica com muitos mitos, com linguagens diversas, populações diversificadas. E no estado de Rondônia nós temos aí um contexto histórico de muita migração. Professora Domingas, como foi atuar e pesquisar ali nesse local da Cachoeira de Teotônio, que você já registrava aí no último bloco do programa? A Cachoeira de Teotônio é um local com muitos encantos. Eu posso dizer assim, tendo como base a minha pesquisa realizada anteriormente. Agora, por que isso? Bom, a começar, ela ficava distante, alguns quilômetros da cidade, do perímetro urbano. Só o percurso, ele já nos convidava a fazer uma reflexão. Era um momento de pausa, de refletir e de pensar na vida também. Ao chegar à comunidade, era um local que você se deparava com uma belíssima imagem, onde você percebia ali uma comunidade carente ao mesmo tempo, por morar distante do perímetro urbano, mas também um local muito calmo, onde você percebia a simplicidade do viver daquelas pessoas, dos moradores. É uma comunidade que tinha cerca de 42 famílias, inclusive alguns dos moradores assim ficaram marcados, como o seu Pedro, que a cachoeira roncava também, né? E em torno dessa cachoeira existiram muitas histórias que são chamadas de narrativas. Essas narrativas, elas eram muitas vezes levadas para a sala de aula, que foi um dos nossos pontos da entrevista e da pesquisa, no caso. E ali nós percebemos que essas histórias, elas tinham um significado importante para quem morava lá. Por exemplo, o paredão. O paredão na Cachoeira de Teotônio era um local tido como sagrado, porque naquele paredão se pescava os peixes mais nobres da cachoeira. E eles tinham uma leitura de tempo. Para se chegar ao paredão tinha todo um processo de tempo. Eles sabiam o tempo que deveriam permanecer, eles sabiam o tempo que ficavam para pescar e sabiam exatamente o tempo que precisavam sair. Por quê? Porque se eles ficassem ali, iriam desafiar as águas da cachoeira. Porque, como nós sabemos, era chamada de Cachoeira de Teotônio, mas na realidade eram corredeiras. Corredeiras, verdade. Então, aquelas corredeiras, como toda água, ela merece um respeito. E esse respeito, o morador da vila, principalmente os pescadores, eles tinham muito. Eles respeitavam o tempo da água, que é o que chamamos de banzeiro. O banzeiro vai, banzeiro vem. Então, naquela leitura do banzeiro, eles faziam toda uma leitura onde eles sabiam exatamente o que fazer. E os nossos alunos também, daquela escola, eles tinham essas leituras da água, principalmente aqueles que moravam do outro lado da cachoeira, na vila que tinha ali próximo às áreas de pedras. Então, as próprias crianças que faziam a travessia de voadeira, elas tinham esses cuidados também. Elas sabiam como fazer, orientadas por seus pais. Então, tudo isso se configura em histórias e narrativas que servem até mesmo para a sobrevivência. Apesar da cachoeira não existir mais, mas ficaram as histórias. As memórias. As memórias. Esse registro da própria linguagem. E, sem dúvida, essas histórias são passadas de geração a geração. Então, mostrando esse valor simbólico do pertencimento do homem ao espaço, da memória, da valorização, dos registros emocionais que ficam. E falar no Rio Madeira, quem nos assiste, né? O nosso Rio Madeira é um dos grandes afluentes aí do gigante Amazonas. E falar do Rio Madeira é sempre uma emoção para quem navega, para quem pesquisa e para quem ainda pretende viajar nesse rio. É um rio de muitas histórias, é um rio de muitos desafios em termos de navegação. Mas vale a pena conhecer esse rio, o principal rio do estado de Rondônia. Professora Jane, que momento fascinante da gente ter a oportunidade de falar dessa parte das histórias, da cultura, e tudo isso deve ser aproveitado no campo educacional, que faz parte da
prática pedagógica desse educando, desse profissional da educação. E nós temos no curso de pedagogia disciplinas que tratam de questões ambientais. No curso de pedagogia da Faculdade Metropolitana, nós temos a disciplina de educação ambiental, nós temos uma disciplina educação do campo, com esse olhar mais amazônico, um olhar mais ribeirinho, trazendo essas contribuições, essas vivências, essas representações que ajudam a pensar a educação para essas populações, de modo que eles tenham as mesmas oportunidades como têm os alunos da área urbana, não é isso? E precisamos respeitar, né, essas raízes que os alunos trazem, precisamos respeitar os valores, precisamos respeitar cada cultura, né? Até porque a partir das culturas que nós conseguimos realizar outras pesquisas. Né? Parte dessas investigações, dessas inquietações, conhecer um pouquinho mais da cultura do outro para poder respeitar esse outro, enquanto agente social. E termos a oportunidade, né, de registrarmos essa cultura do outro e trazer para este espaço da academia as vozes, muitas vezes esquecidas nessas beiradas de barranco aí ao longo da Amazônia, que hoje nós temos a oportunidade de falar e trazer essas vozes anônimas tão presentes aí no nosso espaço vivido. Eu gostaria até de fazer um adentro. Eu imagino o quão rico foi essa pesquisa da professora Domingas, quando ela veio falar dos valores repassados pelas famílias. Porque quando o pai passa, né, valores que ele aprendeu com os seus avós, né, com os bisavós, e vem se estendendo para os filhos, né, e essas crianças compartilham com outras crianças. Eu tive a oportunidade de conhecer enquanto criança, né, e realmente no trajetório a gente faz aquela reflexão, porque só a ida, né, traz esse momento reflexivo sobre a natureza, sobre o ser, o que nós enquanto seres humanos estamos fazendo com essa natureza, né? O que nós estamos deixando para o próximo com relação a essa natureza. E é muito interessante falar nessa pesquisa, porque a turma de pedagogia do terceiro período falou um pouquinho sobre Edgar Morin. E Edgar Morin vem trazendo também essas questões e reflexões sobre esse meio ambiente. O que nós estamos proporcionando para o outro, partindo das nossas práticas, né? O que nós queremos deixar como herança para os nossos filhos, para os nossos... para a sociedade, né? Então, assim, eu acredito, professora, que foi muito rico essa pesquisa, se falando também, já que nós estamos falando das emoções, se falando também dessas emoções. A emoção de pesquisar na própria Amazônia, que é uma honra pesquisar nessa região, com tanta coisa para ver, escrever, e essa convivência com o povo amazônico, sem dúvida, é fantástico, porque sempre cada pesquisador é muito bem acolhido nessas áreas mais longínquas. E quando você tem a oportunidade de viajar de barco, minha pesquisa de doutorado ela foi voltada aí esse trabalho, o viver dos barqueiros na Amazônia, no Rio Madeira até Manaus, então a gente aprende bastante. Eu quero mandar um abraço especial a todos os profissionais da navegação que acompanham a gente nesse momento da entrevista e falando de algo que eles gostam muito, eles têm muito amor a esse Rio Madeira. E realmente é algo assim encantador, fascinante, porque é uma novidade a cada dia. E é como você falou, pesquisar na Amazônia tem muitas possibilidades. Todas as áreas do conhecimento têm algo a pesquisar. E é importante também que você aí que está acompanhando essa programação, você também possa verificar essa possibilidade de valorizar essa cultura local. Nós estamos aqui em um dos estados que faz parte dessa grande região norte, e aqui também tem muitos pontos a serem investigados, seja na saúde, na educação, próprio meio ambiente. Então é importante isso. Essa questão da educação ambiental, ela é importante ser explorada um pouco mais. E lembrando que pesquisa é diária e constante. Nesse exato momento, tem aí um grupo de pesquisadores em qualquer lugar do Brasil e do mundo pesquisando algo. E a sua pesquisa vai ter o seu olhar.
e o seu olhar é algo que é inédito. Isso mesmo, e agora nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar da extensão dessa possibilidade que a Faculdade Metropolitana proporciona tanto aos alunos quanto aos docentes. Já já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião e falando neste bloco de um tema muito interessante que desperta a curiosidade dos nossos acadêmicos e dos professores também, porque tem a oportunidade de levarem para esse espaço da população projetos de grande relevância social, que é a extensão. Falar de extensão sempre é uma vitrine de qualquer curso da instituição de ensino superior, porque tem a oportunidade de mostrar aquele aprendizado, levar para a prática aquilo que aprendeu em sala de aula. E quais são os projetos que nós temos no curso de pedagogia voltados para esse foco da extensão universitária, professora Domingas? Bom, nós temos primeiramente a possibilidade de participar do projeto Castanheira, que é um projeto organizado pela instituição, Faculdade Metropolitana e Finca, onde nossos alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que eles desenvolvem durante o curso. Esse evento, ele consta do calendário acadêmico. Duas edições, parece-me, no calendário acadêmico, né? Duas edições. Exatamente, e todos os alunos da faculdade têm a oportunidade de aplicar esse conhecimento. A comunidade, em geral, ela agradece quando a escola é contemplada, ela abre as portas de modo que todos têm a oportunidade de estarem ali. E nós percebemos como as pessoas ficam agradecidas. Porque é um corte de cabelo, é uma maquiagem, é um atendimento odontológico, clínico,
É uma atividade com a criançada na área da pintura, do desenho, do fantoche. Incentivo à leitura. E sem contar que os acadêmicos também, eles têm a oportunidade de vivenciar, né? De colocar em prática o que eles estão desenvolvendo na teoria, né? Parabenizar os alunos dos cursos de Pedagogia e Letras que fazem um sucesso com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E a turma da Mônica aí nos projetos Castanheira. E eu gostaria até de agradecer também os acadêmicos que têm colaborado muito com as escolas municipais, com os projetos de leituras, né? Atrelada ao projeto Eu Faço a Diferença, né? Professora de Educação Infantil, alguns acadêmicos têm somado com doações de livros, com contações de histórias para as crianças, né? Trabalhando em parceria com alguns professores também da rede municipal. E eles têm se mostrado muito motivados a colocar em prática o que eles estão aprendendo em sala de aula na teoria, né? Nada melhor do que a vivência, né? E é bom eles terem esse momento antes de sair para... Nós estamos preparando ele para concursos públicos, estamos preparando para serem profissionais de excelência. E para serem profissionais de excelência, eles precisam participar dessa prática. Dessa prática, e nós estamos investindo, sem dúvida, nesse capital humano, que é a riqueza para o desenvolvimento do nosso Estado, investir em qualificação profissional e trabalhar na perspectiva também da iniciação científica. E os nossos alunos têm ido até as praças. Nós temos aí um projeto na Praça Luiz Ferreira, que nós tivemos a participação dos acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Letras, na Praça Aloysio Ferreira, em parceria com a Prefeitura do município de Porto Velho. E eles amaram essa participação, levamos fantoche. E como foi emocionante, lindo. Foi lindo de ver os olhinhos brilhando, né? E eles perceberem, nossa, professora, um simples contar história faz a diferença na vida de uma criança. Um simples fantoche faz a diferença, faz uma criança rir. Muitas vezes aquela criança não tem a oportunidade, né, de conhecer uma história, de vivenciar esse lúdico, né, de vivenciar esse conto de fadas. E trabalhar o imaginário, a imaginação. Que é muito rico e é necessário para essa fase da infância, né? E os acadêmicos, eles puderam oportunizar essas crianças nesse momento. E foi bom, não só para a sociedade, que a sociedade ganhou muito, mas principalmente para os acadêmicos, porque eles perceberam ali uma possibilidade de fazer o seu melhor, uma possibilidade de poder proporcionar àquela criança algo que talvez ele não poderia ter. E como os pais ficaram maravilhados. Eu vejo que aquela atividade serviu um pouco de reflexão. Qual é o tempo que o pai concede ao filho em termos de incentivo à leitura, acompanhar os trabalhos da escola? Então, o momento foi uma pausa para o pai pensar sobre esse tempo que ele destina ao filho, no sentido de fazer com que o filho cresça como pessoa e cresça como grande profissional, não é? E essa reflexão é necessária, né? Nós, enquanto pais, eu sou mãe, e aí nos faz também a pensar qual é o tempo que eu estou dedicando ao meu filho, né? Sentar com ele para ler um livro é muito importante. Sentar para contar, fazer uma contação de história construída com essa criança é muito importante. Isso sim também é desenvolver a afetividade. É onde eu vou estar me colocando no lugar daquela criança, onde eu vou ouvir ele, onde eu vou sentir, onde eu vou fazer com que ele faça parte eu vou fazer parte desse processo de desenvolvimento desse pequeno. Então, isso não cabe só aos professores, mas também cabe aos pais. É uma responsabilidade que deve ser uma parceria, tanto dos profissionais da educação quanto dos familiares, né? O pai, a mãe, a avó. Professora, e você chama a atenção não delegar somente essa responsabilidade à escola. A família tem uma participação essencial nesse processo de desenvolvimento da criança, do incentivo, da contribuição. Não fazer apenas a transferência de responsabilidade à escola, que a escola também já tem muitas das suas atribuições, e ela está para aperfeiçoar aquilo que o aluno já tem e melhorar cada vez mais esse desempenho, esse desenvolvimento, contribuindo de uma forma efetiva e cidadã para essa criança. Lembrando que é uma via de mão dupla. Exatamente. Ambos precisam caminhar, né, a favor dessa criança, né? Não só a escola, não só a família.
a família e a escola, ela precisa estar caminhando junto. Você de casa observa essa riqueza que é o curso de pedagogia em termos de contribuição, formação às nossas crianças de todo o estado de Rondônia e de outras cidades espalhadas aí pelo Brasil afora. O quanto é importante esse profissional atuar diretamente nessa formação dessa criança, no incentivo à leitura. Então, hoje, uma forma de contribuir mais é o pai investir num livrinho. Compre um livrinho, assim, presenteie seu filho com contos de fadas. Como é interessante esse universo da literatura infantil. E esse universo a gente contempla sempre nas edições do Projeto Castanheira, aqui da Faculdade Metropolitana. Não é isso, professora? Sempre com muitas novidades. Cada edição é sempre muita novidade. E é uma novidade que é muito bem acolhida. É acolhida pela comunidade que recebe como um presente isso. E reforçando aqui o que você falou em relação à leitura, é importante nós frisarmos que em casa é que são dados os inícios de tudo. O início, o estímulo. Toda criança que recebe um estímulo em casa, seja na leitura, com jogos, com atividades visuais, assim, que realmente vão auxiliar, ela com certeza será uma criança que terá bom desempenho na escola. E é exatamente também a questão do afeto. Uma criança que recebe, que percebe, porque tem uma diferença entre você demonstrar algo ali verbalmente e você demonstrar com o coração. E a criança, ela percebe quando esse sentimento é verdadeiro. Ela tem essa capacidade de perceber, de captar se realmente ele vem de dentro. Então, é aproveitando dessa forma que nós teremos futuramente essas crianças aplicadas também. Sim. E como é importante o pai e a mãe fazerem elogios aos seus filhos, os que se saem bem, aqueles que ainda estão tentando na busca aí pela obtenção de excelentes resultados, o elogio. Então, isso faz muito bem à criança, ao adolescente. Então, estar presente é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento. E nós vamos trabalhar na perspectiva de não termos um aluno tão agressivo. Quanta violência ainda a gente percebe e observa nos espaços escolares. E precisamos trabalhar muito isso nas nossas crianças. Hoje nós percebemos uma sociedade muito agressiva, na forma de falar, na forma de... Às vezes, ao perguntar algo, as pessoas estão muito agressivas, né? E elas... acontece tudo de uma forma tão natural, as pessoas estão acostumadas a achar que é normal ser assim, e não é normal. E nós precisamos ensinar as nossas crianças isso também, a pedir desculpa, a reconhecer quando está errado, a reconhecer quando magoou alguém, né? Porque nós somos seres humanos e estamos aptos aos erros, né? E aprendemos com os erros. E nós precisamos ensinar as nossas crianças também que elas erram. A respeitar os mais velhos, desde a figura do avô, da avó, trazer isso para a escola, esse respeito ao próximo. E hoje a gente tem um cenário de muitas crianças especiais que precisam cada vez mais ser incluídas na escola. E o respeito começa aí, a questão afetiva, o respeito, a solidariedade, a cooperação com essas crianças. Precisamos também fomentar a questão da gentileza dentro das escolas. Ser gentil. Eu, enquanto professora, preciso ser gentil com a minha colega de trabalho. Eu, enquanto professora, preciso ser gentil, sim, com o tio da portaria, com a tia que está ali limpando a sala, né? Porque todos eles estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. E é por meio das nossas atitudes, como a professora Domingas falou, né? As atitudes que vêm do coração. Por meio dessas atitudes, elas gritam por si, mais do que muitas vezes eu apenas falar. Olha, você precisa obedecer, você precisa respeitar, mas as minhas ações, elas falam por si. Pequenas atitudes tornam a sociedade melhor. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. De volta ao programa Sala de Opinião, entrevistando as professoras Domingas Luciene Souza e Jane Lúcia Souza. Nesse bloco, professora, nós vamos falar dos projetos de extensão que fazem a diferença nas escolas do município de Porto Velho e que contribuem para essa expansão do conhecimento, colocando os nossos alunos em contato direto com essa realidade amazônica tão diversificada. Então, vamos falar do projeto Escola Presente. É um projeto que o Núcleo de Educação abraçou. Ele teve como uma proposta inicial da doutora Ieda e ela teve assim como ponto de partida duas escolas municipais, a Escola São Pedro e a Escola Flamboyant. Devido à realidade social de ambas as escolas, se percebeu a necessidade de levar esse projeto. E qual é a proposta dele? Escola Presente, resgatar as famílias. Aí, novamente, nós vamos tocar no assunto que a Jane pesquisa, que é exatamente isso, a família presente no processo de aprendizagem da criança. E hoje nós temos aí diferentes modelos de família. Sim. Nós temos as famílias e nós precisamos respeitar e principalmente acolher essas famílias. Uma das propostas da faculdade é também levar nossos alunos de modo que eles possam contribuir e somar com essa ação e também o famoso IDEB. Melhoria da aprendizagem, exatamente. Dos índices de aprendizagem. A meta hoje das escolas é melhorar o IDEB, de modo que tudo possa ser somado. Na Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, nós temos lá um eixo que fala do eu, o eu e os outros, que não deixa de estar no campo do afeto. Ou seja, quem sou eu? É o espaço vivido, se perceber enquanto parte daquele espaço também. Ou seja, nós temos aí novas possibilidades, vamos trabalhar agora no segundo semestre, essa questão do projeto. E esse projeto eu tenho certeza que ele vai levar muitas oportunidades, experiências aos alunos, principalmente aqueles que estarão na linha de frente.
O grupo, né, que de docentes também vai participar, e eu penso assim que nós já temos grandes resultados. No caso da Escola São Pedro, a escola está localizada na José de Alencar, próxima a Migrantes, onde hoje é ofertado o atendimento odontológico, tanto para os alunos da escola, como também para os moradores, para a comunidade. E graças ao nosso bom Deus, está sendo muito gratificante. Eu particularmente sempre ouço a doutora Cláudia relatando as experiências que ela tem, as alegrias, e tudo isso é fruto desse projeto. E o mais gratificante também é perceber que a faculdade abraçou esse projeto. As parcerias envolverão... Contribuindo com o desenvolvimento, com a educação, com a cidadania, tão importantes nesse contexto educacional. E a escola professora Ronilza também foi contemplada, né, pela Faculdade Metropolitana e Finca, onde as acadêmicas também se sensibilizaram, né, com essa instituição e fizeram doações de brinquedos pedagógicos por meio de material reciclados, né, onde tiveram a oportunidade de proporcionar para as crianças, principalmente algumas crianças autistas, que a escola atende, né, pensando nessa educação inclusiva, numa educação significativa para essas crianças que estão lá na Escola Professora Ronilza, localizada na Zona Sul de Porto Velho. E as acadêmicas do terceiro período de pedagogia foram e desenvolveram atividades práticas com essas crianças, e foi um momento muito rico, tanto para as crianças, né, quanto para as acadêmicas, que puderam ter essa oportunidade de vivenciar com os alunos que estão sendo incluídos, né, que a gente sabe das nossas dificuldades, algumas limitações, que os professores estão aprendendo a lidar com essa inclusão, né, e como é bom poder estar disposto e sentir que os acadêmicos estão abertos, né, para essa motivados a possibilidades. Novos projetos sempre. E a Escola Flamboyant fica localizada em que zona aí de Porto Velho? Fica na Zona Leste, é uma escola também da Rede Municipal de Ensino, que recebeu também o projeto Escola Presente. As atividades acontecem através de oficinas e a principal delas foca a questão da leitura. Lembrando que a leitura e a matemática são dois pontos que precisam de muita atenção. E, de um modo geral, nós percebemos essa preocupação na Rede Municipal de Ensino com isso. Tanto é que tem o PENAIC, que está acontecendo aí, formando os educadores, atualizando informações, trazendo novas metodologias de trabalho. A própria Base Nacional também, ela orienta aos docentes de modo que possam rever o seu trabalho. E tem muitas questões que necessitam do docente estudar, aprender, fazer cursos. É importante isso. É importante estudar. A formação continuada. E nós tivemos também um projeto REI, voltado ao reforço escolar, na escola Mário Castagna, uma outra escola localizada em outra parte aí de Porto Velho, ali no bairro Vila Tupi, né? Vila Tupi. Então, que contou com a participação dos alunos dos cursos de Pedagogia e Letras. Muito importante esse projeto no reforço escolar. E como é bom salientar, doutora Lucileide, a importância social do curso de pedagogia, porque a Faculdade Metropolitana ela tem oportunizado para a sociedade, tanto para as escolas, quanto também tem levado nas praças atividades voltadas para as crianças, para as famílias, né? E tem se preocupado não somente com o pequeno, mas com o pequeno, com o adolescente, e atuando com as ainda famílias, também nessa né? parte desse cuidado sempre com o outro. Sim. O Projeto Castanheira, que foi desenvolvido na Vila Princesa, uma comunidade carente, uma comunidade que sempre conta com ações sociais, então foi muito importante a participação da Faculdade Metropolitana e também da Faculdade Finca nessa ação conjunta. E não só de extensão a gente vive, né? Nós temos também os momentos de integração entre os alunos. Esse ano, sempre um sucesso, a festa junina da Faculdade Finca, que integra muito bem os alunos, e nota 10 aí para esse momento de cultural e de integração entre os acadêmicos e docentes de vários cursos. E eu também gostaria de citar aqui um teórico que eu gosto muito de, assim,
ler os livros, que é o Pedro Demo, professor da UNB, professor Pedro Demo. Ele tem um livro que diz assim: ser professor é cuidar que o aluno aprenda. E esse cuidar, ele envolve vários elementos no campo da aprendizagem. Então, assim como ele nos orienta através desse livro, que eu sempre recomendo, é cuidar mesmo. Mas não é aquele cuidar que muitas vezes você vai esquecer de algumas informações. O aluno, ele precisa ter essa consciência que o aprendizado depende dele. Nós sabemos que a motivação, ela vem de dentro, mas também tem os fatores externos. Muitas vezes é o filho, é um neto, é um marido, é uma esposa, mas ela precisa vir de dentro. Você precisa estar motivado a buscar. Então, é importante isso. Então, seguindo a linha aí do Pedro Demo, ele deixa bem claro isso. Então, você, professor aí da rede municipal, tenha esse cuidado com o seu aluno. Tenha cuidado, porque você não deixa de ser uma referência. Eu lembro da minha professora da 4ª série, lá em Teresina, e lembro assim com carinho dela. Então, são memórias, são registros que ficam ao longo do tempo. Se eu for enumerar aqui os professores, foram muitos que marcaram. Mas você hoje, 2018, seja esse professor que vai fazer uma diferença na vida do aluno. Cuide que ele aprenda de uma forma importante, que lá na frente vai ter informação segura na vida dele. E já estamos finalizando o nosso programa. Professora Jane, suas considerações finais, porque a professora Dominga já falou da prática do cuidar aqui com Pedro Demo, né? Eu gostaria de dizer para você, professor, para você acadêmico de pedagogia, letras, que você realmente queira fazer a diferença na vida do seu aluno. Assim como eu tive uma excelente professora que fez a diferença na minha vida, que você também seja motivado a fazer o seu melhor. Eu quero parabenizá-las por este trabalho lindo e pela oportunidade de tê-las trabalhando aqui na Faculdade Metropolitana. Com certeza os alunos ganham muito. Parabéns, volte mais vezes. E a você de casa, olha, um grande abraço aí. Com certeza você amou essa entrevista. Até o próximo programa. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a Faculdade dos Inquietos, dos Transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Você que sempre sonhou em ser farmacêutico, a Finca e o Instituto Aceduca têm uma grande oportunidade. Você estuda farmácia na Finca pagando só R$ 489,90 por mês. Consulte o regulamento no site www.vestefinca.com.br. É a sua grande chance de entrar no mercado de farmacologia em um curso reconhecido pelo MEC com mais de 13 anos de tradição. A sua graduação está em suas mãos. Farmácia é na Finca. Corra! Vagas limitadas. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru,
e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.